Autobiografia de Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é tudo pela mão de Gurudeva. Eu sou só um instrumento. Tradução do Pranam Mantra. Eu curvo minha cabeça em eterna reverência a meu Gurudeva, o melhor dos acharyas, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Ele é o sempre vigilante, resoluto guardião da corrente de pura devoção, cuja forma mais elevada flui da nossa mais adorável Shri Rupanuga Guru Varga, em sua dedicação exclusiva a Mahabhava, Srimati Radharani. Então, no Pranam de Srila Acharya Maharaj, é dito o que quer dizer o nome dele, na verdade. Outro dia perguntaram, na aula no Zoom, o que significava o nome dele, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Então, Maharaj é o grande rei. Maha é grande, Raja é rei. Acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Nirmal é puro. E Bhakti é devoção. Então, é o grande rei, é o Maharaj, que ensina pelo exemplo a devoção pura. E quem acompanha ele, quem já acompanhou ele na sua vida, no seu dia a dia, de pregação incansável, de fazer parikramas, de construções, enfim, sabe muito bem que ele é incansável e ele é o Acharya, aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura, aquele que ensina pelo exemplo a entrega, a rendição total. Então, com ele não tem preguiça, não tem má vontade. Ele, você vê às vezes na aula, outro dia mesmo na aula dele do Zoom, ele falou que não iria haver perguntas, porque ele estava bem cansado, ele estava a semana inteira viajando por Navadvip, acompanhando as obras, e aí ele voltou, ele falou, não foi ele que falou, mas foi dado o recado que não haveria perguntas naquele dia. As perguntas, na verdade, poderiam acontecer, mas a resposta não seria naquele dia, ficaria para a próxima aula. E na hora que ele deu a aula, depois alguém perguntou algo e a aula foi, e ele respondeu todas as perguntas. Então ele não tem pressa de acabar. Ele realmente é uma pessoa entregue, um acharya que ensina, pelo exemplo, a devoção pura, como o nome dele fala. E quem deu esse nome para ele? Srila Govinda Maharaj, seu guru. Vamos continuar então a leitura. Isso de construção foi a Goshala. Anteriormente, era um lugar pequeno e as vacas estavam sempre abarrotadas. Nosso campo estava lá, mas não existia um muro. Gurudeva me disse, faça este serviço, é necessário às vacas. Mas ao mesmo tempo, Gurudeva também disse a Damodar. Espera que saiu acho que do ponto. Foi pro final. Se quiser voltar do começo, acho que é melhor. Lemos só um pouquinho, vamos começar do início. Primeiro foi para Pranam de Srila Acharya Maharaj. Autobiografia de Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é tudo pela mão de Gurudeva. Eu sou só um instrumento. Tradução do Pranam Mantra. Eu curvo minha cabeça em eterna reverência a meu Gurudeva, o melhor dos acharyas, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Ele é o sempre vigilante, resoluto guardião da corrente de pura devoção, cuja forma mais elevada flui da nossa mais adorável Shri Rupanuga Guru Varga, em sua dedicação exclusiva a Mahabhava, Srimati Radharani. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a Swami Bhakti-Nirmala Acharya, que está energicamente inspirando todos os devotos do Oriente e do Ocidente
no caminho da devoção pura. Srila Govinda Maharaj. Tentar descrever as glórias ilimitadas de um Vaishnava é uma tarefa muito desafiadora, e porque a natureza do Guru está além do que conseguimos alcançar com nossa inteligência material, e além do que podemos perceber com nossos sentidos materiais, a tarefa fica ainda mais difícil. Qualquer um que desejar verdadeiramente conseguir conhecimento íntimo de sua divina graça é encorajado a ir diretamente à sua associação, sendo por meio de sua presença física, correspondência pessoal, seus áudios, vídeos, palestras escritas ou pelos devotos que são próximos e queridos a ele. Apresentando aqui está um discurso autobiográfico de sua divina graça, Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj, o atual Acharya e Sevaíta do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eu nasci em 1960, em Sonarpur, perto de Calcutá, mas depois de algum tempo, nós nos mudamos para Bangladesh, onde temos uma família grande e unida, por volta de 150 pessoas. Em nossa casa, nós cantávamos o Santo Nome, mas só em dias especiais. A família não seguia a tradição Gaudiya Vaishnava. Meu pai era um homem de política. Ele não gostava de religião. E embora minha mãe fosse de uma família religiosa, ela também não era muito religiosa. Ela era religiosa, mas sem a concepção apropriada. Eu lembro quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu acordava todo dia bem cedo de manhã, colocava um dote e ia até o pequeno templo da nossa família ler o Srimad Bhagavad Gita. Meu pai não gostava, e ele brigava com minha mãe por isso, mas ainda assim eu ia lá, em segredo. Então, depois de alguns anos, eu fui estudar em um colégio, e depois na Universidade de Dhaka. Quando eu terminei a universidade, e passei nos exames de pós-graduação, eu comecei a ensinar matemática em um colégio. O irmão da minha mãe disse para mim: "Por que você está ficando em Bangladesh? Todos aqui são muçulmanos. Todos eles não são religiosos. Você pode ir para a Índia." Eu fiquei alguns dias na casa paterna, onde meu tio estava ficando. E então meu tio me conseguiu um emprego em Calcutá. Ele era um comissário do Imposto de Renda em Calcutá, uma pessoa muito proeminente, e ele conhecia um diretor de uma faculdade. E foi assim que eu consegui o emprego de professor por meio período. Eu comecei a dar aulas de matemática e física lá. Então, meu tio materno me disse que seu pai, isto é, meu avô, sempre quis que eu me tornasse um advogado ou juiz, e ele me encorajou a começar a estudar direito. Então, eu estudava à noite e ensinava de dia, tudo na mesma universidade. Eu estudei assim por 3 anos e recebi o grau de bacharel. Após isso, comecei a praticar sob a guia de um advogado sênior na corte de Alipore e algumas vezes no Supremo Tribunal de Calcutá. E eu continuei lecionando naquela faculdade. Naquele tempo eu tinha por volta de 27 anos. Minha mãe costumava brigar sempre comigo, me pressionando para que me casasse. Todos os meus irmãos e primos tinham se casado,
mas internamente eu já tinha decidido que eu não iria me casar. Eu já tinha visto o quanto as pessoas de uma família sofrem, e eu não queria fazer isso. Eu pensei, eu posso cuidar de mim mesmo, eu posso cozinhar minha própria comida. Então, por que eu iria querer ganhar dinheiro com tanto trabalho para então gastar com alguma dama? Para quê? Um dia eu voltei da corte e vi que a minha mãe não tinha cozinhado para mim. Ela me disse, você não vai se casar. Quem é que vai cozinhar para você? Ela brigou novamente comigo naquele dia e eu fugi daquela casa. Eu aluguei uma casa perto de Navaduip, em Shirampur, distrito de Burdwan. É uma caminhada de 5 minutos da estação de trem de Navaduip. Eu fiz um grande centro naquela casa, um centro de treinamento e desafios, e lecionava lá como professor particular. Eu ensinei aos meninos, desde 15 anos até o nível de pós-graduação, matemática, física, química, gramática inglesa, gramática bengali, geografia e história. Eu fiz uma placa onde escrevi que podia ensinar todos os assuntos. E quando os estudantes viram a placa, ficaram impressionados. Um professor que pode ensinar todos os assuntos, eu quero ir. Às vezes, alguns meninos e meninas vinham me perguntar a respeito do meu diploma. Eu dizia a eles que eu tinha um mestrado em matemática, e então eles me testavam em inglês. Mas eu os ensinava a gramática inglesa muito facilmente. Dessa forma, eu comecei a ensinar lá. E então, 15 dias depois de eu abrir o centro, eu já estava ensinando 250 alunos. Eu começava cedo de manhã, às 5 horas, e continuava até tarde da noite, até meia-noite. E eu ganhei muito dinheiro naquele tempo, por volta de 200.000 rúpias, 50 rúpias por estudante. Porque eu tinha um diploma de direito, eu também praticava advocacia na corte de Krishnanagar de tempos em tempos. Então, chegou um dia em que durante a noite inteira eu não conseguia dormir. Quando um pouco de sono estava vindo, alguém me chamava. Govinda Maharaj está sozinho, tome conta dele. E eu estou pensando e procurando. Quem é Govinda Maharaj? Quem é ele? Eu não sabia. Era como um Akash Duani, como um som vindo do céu. E durante toda a noite aquele som continuou vindo a mim. O próximo dia era um domingo, era um feriado, e eu não ensinava naquele dia. Alguns estudantes vieram, mas eu os mandei embora. Eu nunca escovava meus dentes do lado de fora, mas naquele dia eu peguei minha escova e saí do jeito que eu estava, vestindo o Punjabi. Eu caminhei de Shirampur até a ponte de Gauranga Setu, e durante o tempo todo eu estava pensando, quem é esse Govinda Maharaj? Quem é ele? O que era aquele som que eu ouvi? Da ponte, eu vi os domos do templo e me perguntei, que templo é este? Eu quero vê-lo. E eu fui até o templo. O portão principal não ficava sempre aberto como agora, porque naquele tempo todas as estradas eram de terra, sem paralelepípedos ou qualquer outra coisa, e quando um carro ou trator passava, havia muita lama. Então, eu sentei ao lado do portão de ferro, onde a loja de livros está agora. Eu estava sentado e pensando. 1 hora depois,
um brahmachari saiu. Ele me viu e perguntou: "Quem é você?" Eu lhe disse que vivia por perto e que originalmente vinha de uma cidade perto de Calcutá. Ele perguntou qual era meu emprego, e eu disse que era um professor particular e um advogado. Então ele partiu. Em seguida, eu vi um velho brahmachari, o gerente do templo naquela época. Havia alguém pescando no Govinda Kunda, e aquele velho brahmachari estava se escondendo para pegar o pescador. Ele pegou o menino e brigou muito com ele. O menino implorou para que ele devolvesse seu anzol. Ele se desculpou e prometeu nunca fazer aquilo novamente. Então, às 3 horas, o primeiro brahmachari voltou. Mais tarde, eu soube que ele havia voltado de Rapaniadam. Naquele tempo, eu nunca havia ouvido falar de Rapania. Ele estava surpreso em me ver novamente. "Você ainda está aqui? Você tomou prachada?" "O que é prachada?" "Comida. É a nossa comida." Ninguém me disse que eu podia comer. Eu não sabia nem o que era prachada. E eu estava com muita fome. Eu tinha vindo muito cedo de manhã, mas já eram 3 da tarde e eu não havia comido nada. Ele me levou consigo. Naquele tempo, o local de prachada era onde hoje em dia fica o armazém, e havia um prato com prachada guardado para ele. Ele me deu um prato e passou metade de sua prachada para mim. Eu lhe disse: "Prabhu, é muito pouco para você." Mas ele insistiu e eu comi. Depois daquilo, ele me mostrou o local e me falou a respeito do templo. Não haviam muitas construções aqui naquele tempo. Ele me mostrou o templo principal, o Samadhi Mandir de Srila Sridhar Maharaj e alguns outros prédios. Depois disso, ele disse para mim: "Você é um menino bom e educado. Por que não fica no templo? Você não vai se casar. Então por que vai voltar para sua casa e ensinar pessoas? Para que você ganha esse dinheiro? Você pode ficar no templo." E ele pediu ao gerente do templo se eu podia ficar. De início, o gerente não concordou. Ele é um advogado. O que ele vai fazer aqui? Mas o brahmachari disse: "Ele vai fazer algum serviço." E então o gerente concordou. "Leve ele até Damodar Maharaj." Damodar Maharaj era encarregado do prédio onde ficavam os hóspedes, e ele então me deu um quarto. Era o quarto número 11. Hoje em dia é o número 13, e um colchão. Eu fiquei 3 ou 4 anos sem um lençol ou travesseiro. Eu só tinha um colchão de coco no chão, nada mais, e eu não pedi por nada mais. Também me foi dado um dote. Foi assim que eu me mudei para o templo. Depois que eu entrei, em 3 ou 4 dias, um devoto brigou comigo. "Por que você veio para cá?" "Eu não sei." "Então por que você está aqui se não sabe por quê?" "Eu quero fazer algum serviço. Quero ficar no templo." Aquele brahmachari disse que eu podia ficar aqui. Ele disse que eu poderia fazer o que os outros estão fazendo. "Quem é o guru aqui?" "Eu não sei." "Então por que você está aqui? Você nem sabe qual o nome do guru daqui." "Ok, Prabhu, eu não sei, mas me diga o nome do guru." Ele disse o nome de Gurudeva, e eu lembrei da mensagem do céu. Ele estava me chamando. Alguém estava me mandando até ele.
Esse é seu mestre espiritual. Então, o que quer que me mandasse fazer eu fazia, e eu estava esperando para que aquele homem voltasse. Então Gurudeva voltou de seu primeiro tour mundial. Era 1992. Ele veio logo, depois de alguns dias. Todos foram oferecer dandavates a ele. Eu também fui, logo atrás, oferecer meus dandavates. Alguém disse a ele: "Este é um novo menino." E então ele me viu. Ele deu uma aula e eu sentei lá, sempre atrás. Eu só escutei e não fiz pergunta alguma. Ele me perguntou: "Que serviço você está fazendo?" Eu lhe disse que o gerente do mate me mandou para o campo. Gurudeva disse: "Bom, você vai até lá sozinho agora?" "Sim, eu vou sozinho." "Você conhece toda a nossa terra?" "Sim, eu conheço toda a terra." Depois que o gerente foi comigo no primeiro dia, ele não foi novamente. Ele entendeu que ele não precisaria me supervisionar. "Muito bom. Você conhece o nome das vilas onde nossas terras estão?" "Sim." "Me diga o nome delas." "Nishin Rajuli e Bonopurkur." Ele estava muito feliz. "Você conhece o nome do servo que mora lá?" Eu lhe disse o nome e ele também ficou muito feliz. Ele disse ao gerente do templo: "Tome conta deste garoto." E depois de alguns dias, ele me deu iniciação e o nome Vinod Ranjan Das. Naquele dia eu ganhei mais um dote. Até aquele dia eu estava usando o mesmo dote por um mês. Quando eu ia descansar durante a tarde, eu o lavava e o secava, e usava minhas calças enquanto isso. Por 2 meses eu não consegui dormir bem. Eu sempre sonhava com matemática, física, escrever no quadro negro, solucionar problemas. E eu estava pensando a respeito do meu quarto, minha cama grande, meu armário, meu colchão, meu ventilador, minha maleta, minha mala, o dinheiro, todas essas coisas. E um dia eu simplesmente joguei a chave no Govinda Kunda. Então, em seguida, haviam as minhas roupas. Quando eu via minhas calças, meu Punjabi, eu novamente lembrava da minha antiga casa. Então, quando eu consegui aquele segundo dote depois da iniciação, eu decidi queimar minhas velhas roupas. Eu não podia pedir por uma vela ou fósforo, porque eles iriam pensar que eu estava fumando. Então, eu esperei até faltar eletricidade, e alguém me deu uma vela, e eu queimei as minhas roupas com aquela vela. Foi assim que de pouco em pouco eu removi o ambiente ilusório, e todos os dias eu escutava Harikatha. Aula da manhã, da tarde e da noite. Eu me sentava lá. Eu ouvia as aulas do Chaitanya Bhagavata e do Chaitanya Charitamrita muito alegremente. Mas quando Damodar Maharaj ou algum outro velho devoto lia o Bhagavatam à tarde, eu não conseguia entender. Era difícil para mim. Algumas vezes Maya também vinha. Uma vez um homem veio a mim e disse: "Por que você veio para o templo nessa idade? Você ainda pode se casar, pode ganhar dinheiro." Eu pensei: ele não é um homem do templo, ele está contra o templo. Ele está ficando no templo, mas está espalhando ideias ruins. Eu estava sempre observando tudo, quem está fazendo e quem está fazendo o quê.
Eu lembro quando o Gurudeva veio e me perguntou: você quer ficar no templo? Sim. Quem você vai adorar? Goura ou Krishna? Você gosta mais do lila de Krishna? Eu não sabia o que responder. Eu conhecia Goura e Krishna. Então eu disse: ambos. Sim, resposta certa. Um dia, em 1999, na casa de Ramadit, Guru me perguntou: você vai casar? Estava surpreso. Para quê? Eu não vim ao templo para casar. Tinha medo de me casar, então eu vim para o templo. Você não vai se casar, então você pode tomar sannyasi. Eu vou lhe dar a minha resposta amanhã, depois de 24 horas. Mas depois de 24 horas eu voltei, ofereci meu Dandavat e fui embora imediatamente. Eu estava esperando. Então 48 horas se passaram, 72 horas, e finalmente Gurudeva me disse: você está esticando o tempo, mas não está me dando a resposta. Ramadidi, irmã de Srila Sridhar Maharaj, também disse a Gurudeva: agora você tem que conseguir alguém que irá ser o Acharya depois de você. Então Gurudeva disse de uma vez: você pode tomar sannyasi. Eu disse a Gurudeva naquela época: Gurudeva, você pode dizer que eu sou seu bode. Você pode cortar minha cabeça ou meu rabo, sem problema. Então, o que você me pedir para fazer, eu concordo. Eu sou desqualificado, mas se você pensa que eu sou qualificado para sannyasi, você pode me dar. Então, depois de tomar sannyasi, vocês sabem que eu saí para pregar. Antes de sannyasi, eu também fui em muitos lugares pregar e coletar. Eu tomei muita responsabilidade para mim. É serviço a Gurudeva. Se alguém não está fazendo, eu tenho que fazer. Esse é meu humor. Antes de mim, eles também pregavam, mas eles iam apenas para alguma coleta de arroz. Mas eu pensava: por que ir de casa em casa e coletar só 1 ou 2 quilos de arroz? Se eu for pregar em outros lugares, então mais arroz também vai chegar. Quando eu vim ao mate, só 250 pessoas se juntavam ao parikrama naquele tempo. Então eu pensei: se eu for pregar, as pessoas devem vir. É uma boa concepção de Mahaprabhu, de Gurudeva. Nós temos um lago, e Sridhar Maharaj também nos deu tantos livros. São como comida de peixe, então os peixes devem vir. Eu lembro, em 1993, meu primeiro serviço de construção foi a Goshala. Anteriormente, era um lugar pequeno e as vacas estavam sempre abarrotadas. Nosso campo estava lá, mas não existia um muro. Gurudeva me disse: faça este serviço, é necessário as vacas. Mas ao mesmo tempo, Gurudeva também disse a Damodar Maharaj: não dê dinheiro a ele. Eu quero ver como ele se arranja. Então, eu tive que pedir emprestado algum dinheiro de outras pessoas para fazer o muro. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é tudo pela mão de Gurudeva. Eu sou só um instrumento. Traduzido ao português por Asikananda Prabhu. Então, Srivacharya Maharaj conta a história dele, de quando ele era criança. Ele começa a falar que ele lia o Gita, e o pai dele
não deixava, o pai dele não gostava, enfim. E até ele chegar agora, que ele falou que recebeu sannyasi no final, e tudo é pela mão de Gurudeva, ele fala que ele não faz nada. E ele escreveu há alguns anos essa biografia, essa autobiografia, mas o serviço continua. Ele falou na construção do Goshala, que foi a primeira construção que ele fez. Ele fez também o Govinda Kunda, em Koladwip. Srila Govinda Maharaj falou para ele, a vontade de Srila Siddhar Maharaj é ter um Kunda, o Govinda Kunda, Gupta Govardhana, a Govardhana oculta, aqui. Ele queria um templo lá. E no outro dia, Srila Acharya Maharaj estava com tratores e areia, cimento, pedra para começar a construção. Então o Guru falava algo, imediatamente, o mais rápido possível, ele ia executar. E outro dia ele deu uma aula, ele falando numa aula que os devotos hoje, os devotos fazem barganha com ele. Os devotos ficam ameaçando, se eu não tiver um celular novo, eu irei abandonar o templo. Então, não é o humor correto. O humor correto é de Srila Acharya Maharaj. Gurudeva falava, imediatamente, assim que possível, ele fazia. Ele construiu também o guest house de Koladwip, enfim, ele colocou mármores há uns anos atrás em todo o Govinda Kunda, ele marmorizou todo o Govinda Kunda, ele construiu vários templos em em Nishinrapari, em esqueci o nome, próximo do Ganges, onde em vários locais ele construiu templos, e há 2 anos atrás ele inaugurou no Goda Purnima o templo de Nishinrapali, que ele comprou terreno, fica a 50, menos de 100 metros de onde o senhor Nishinradeva apareceu, e ele construiu, e agora ele está construindo, ampliando o templo de Nishinrapali. Tem as fotos recentes no site internacional, o site oficial da missão, SS Mati Internacional, e ele está construindo também um templo enorme, que ele conseguiu comprar o terreno, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, a 100 metros da árvore de Nim, onde Mahaprabhu apareceu, em Yoga Piti. E ele está construindo, será um templo com 250 quartos, 7 andares, com elevadores. Então ele está construindo, ele não para de construir. Para quê? Porque ele pensa somente nos devotos. Ele prometeu para Srila Govinda Maharaj que ele ia cuidar das deidades, ele ia cuidar da missão e ele ia cuidar dos devotos. Então ele quer dar algo para os devotos, um local para que eles fiquem, um local digno, para que eles fiquem hospedados no Goda Purnima. Não sei se o ano que vem teremos o Goda Purnima por causa da pandemia, mas ele já está preparando tudo isso. Nishinrapali está quase pronto, na fase final, e esse templo de Mayapur também, ele falou há um tempo atrás que ele queria inaugurar para o Goda Purnima. Então ele não para de servir Srila Govinda Maharaj o tempo todo. E hoje, às 2h30 da manhã aqui no Brasil, 11 horas da manhã lá na Índia, ele falou conosco, ele fez um Zoom conosco até as 4h30 da manhã, 1h da tarde lá, e ele falou que até os opositores dele, que não aceitavam o testamento de Srila Govinda Maharaj, os opositores que não aceitavam a última vontade de Srila Govinda Maharaj, hoje ligaram para ele. Então, veja só como os arranjos são feitos. As pessoas estão realmente vendo que ele é o Acharya sucessor. O falso ego não permite isso, mas gradativamente alguns estão compreendendo e estão assumindo que ele é o sucessor Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele é incansável em fazer serviço
Por 3 vezes eu estive com ele, quando ele esteve aqui no Brasil em 2010. Ficamos mais ou menos com ele em torno de 20 dias, 15 a 20 dias. Em 2014 eu estive com ele por pouco tempo, porque aconteceram várias coisas. E há 2 anos atrás, em 2018, eu estive com ele pouco mais de uma semana no Gora Purnima. E ele realmente é incansável. Ele tem um utsaha, uma vontade, um entusiasmo absurdo, uma vontade de servir descomunal. E ele fez hoje 60 anos, ele nasceu em 1960, ele fez 60 anos hoje. 62. Isso que é estranho, porque ele falou agora na autobiografia que ele nasceu em 1960, logo no início da autobiografia. E hoje postaram que ele fez 62 anos. Eu não sei realmente qual a idade dele, mas isso não importa. Importa que ele já é uma pessoa que já tem uma certa idade e ele é incansável. Então, Srila Govinda Maharaj testou ele durante muito tempo. Durante muitos anos, Srila Govinda Maharaj testou ele para ver se realmente ele tinha condições de ser o Acharya, o sucessor Sevaita Acharya. E ele foi testado e passou nos testes. Então, temos essa grande personalidade, temos em quem nos abrigar após o desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. E ele está tentando, não só tentando, mas ele está conseguindo segurar a bandeira da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele falou hoje também na aula dele que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em Navadvipa agora é em Nishinrapali. Ele disse isso hoje. Então ele está fazendo vários quartos, estão praticamente prontos. Ele fez as cúpulas, ficaram lindas. E os banheiros muito, muito, muito bonitos. Enfim, ele está dando um conforto para os devotos, porque ele sabe que os ocidentais não são como os indianos. Qual ocidental conseguiria ficar como ele? 1 mês com dhoti, lavando dhoti na hora do almoço e pegando e colocando dhoti depois do descanso à tarde. E dormindo num colchão feito de palha de coco durante mais de 1 ano. Quem que aguentaria isso? Então ele sabe que o ocidental é frágil nesse sentido. O ocidental está acostumado com conforto e ele tenta dar o máximo para nós, para que nós presenciamos, para que nós conseguimos ir no Gora Purnima, participar com ele. Então ele está fazendo de tudo para que os devotos vão para o Gora Purnima, não só para o Gora Purnima. Ele fez uma reforma também, ele aumentou o templo de Vrindavana. E, enfim, ele está fazendo de tudo para que os devotos participem dos parikramas em Navadvipa, para que os devotos sigam corretamente a orientação de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, sigam adequadamente o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então ele está pregando. Alguns acham que a pregação dele é um pouco forte, mas ele é a pessoa que quer melhor, a pessoa que melhor quer nós, porque nós somos a alma e ninguém quer melhor nós do que ele. Então ele puxa a orelha de acordo com o que o devoto consegue aguentar. Ele vai corrigindo, ele vai orientando os devotos para que nós consigamos uma evolução espiritual mais profunda, não superficial. Se queremos nos aprofundar na devoção, temos que mergulhar, não ficar na superfície. Se ficarmos na superfície, nunca sairemos da superfície. Temos que nos aprofundar. Então ele fala para nós cantarmos a Japamala, ele fala para nós cantarmos os Kirtans, aprender
decorar os kirtans, cantar o Vandana, os kirtans e o Vandana de manhã e à noite, ler as escrituras, sadhu sanga, enfim, cozinhar e oferecer a comida, não comer comida de restaurante, não comer comida de padaria, não comer em nenhum lugar que a comida você compra pronta. Você cozinhar, você oferecer. Ele fala que faz parte da nossa prática diária devocional. Então ele está realmente querendo com que nós avancemos no mérito espiritual, e ele está feliz porque os devotos estão praticando adequadamente. E ele falou também aqui no templo, para nós, no Templo de São Paulo, no dia 9 de agosto, um dia após o desaparecimento de Shripad Tapasi Maharaj, ele falou conosco, e ele falou para preparar a nova geração de devotos da forma adequada, de acordo com o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que é a forma adequada? É não querer desfrutar, não querer tirar da missão, não querer tirar do templo. Temos que servir a missão, servir o templo, não retirar a energia do templo, retirar a energia do guru, retirar a energia da missão. Temos que colocar energia. E hoje, no festival dele, ele não, na verdade, ele pediu para não fazer um festival, porque festival significa muitas pessoas, e ele está receoso em as pessoas pegarem a Covid e pararem o serviço devocional. Então ele falou para não fazer um grande festival. Nós estamos aqui hoje no Templo de São Paulo, em poucas pessoas, poucos devotos. Vamos fazer o Guru Puja, o Puspanjali. Enfim, já cantamos para ele, lemos a autobiografia dele, e os devotos da nova geração estão sendo preparados adequadamente. Eles vieram hoje às 15 horas para o templo, e desde as 15 horas, até por isso que começamos um pouco atrasados o programa, das 15 horas até acho que 19h15, 19h10 que começou o programa, todos trabalhando, todos fazendo serviço devocional. Limpamos o templo hoje, o templo inteiro, fizemos a comida, fizemos as guirlandas, deixamos tudo pronto para o Vyasa Puja de Srila Maharaj. Isso é a geração adequada. A geração adequada que ele quer, que ele pediu, não é chegar em cima da hora ou chegar atrasado para o programa. E também, quando acabar o programa, não é sair correndo e ir embora. Isso não é a geração adequada. Ele quer preparar as pessoas com o espírito de servir, com o humor de servir a missão. Porque nós desfrutamos o tempo todo na vida material. Então, os poucos momentos que temos para servir no templo, servir em algum local, temos que aproveitar. Não devemos desperdiçar. E essa nova geração está consciente disso, está sendo preparada, escutando as aulas de Srila Acharya Maharaj, escutando a importância de fazer o serviço, não de vir desfrutar, de servir. Então, isso é muito gratificante ver as pessoas fazendo isso. Ele também está muito feliz que as pessoas estão colaborando, fazendo da forma correta o serviço. E hoje temos aqui a presença de Mathuranath Prabhu, Jana Vididi, Shunanda Didi, mas não importa que somos poucas pessoas, nós estamos servindo Sri Chaitanya Sarasvati Mati e Srila Acharya Maharaj. O importante é deixar o Guru feliz. As outras pessoas não importa. Ninguém agradou todos, Jesus Cristo não agradou todos, Mahaprabhu não agradou todos, nem Krishna agradou todos, e nem agrada. Então, temos que deixar o Guru feliz, e ele está feliz com o serviço que estamos fazendo, isso é que é importante. E agora eu vou pedir para Mathuranath Prabhu, ele já teve um contato, ficou durante 3 meses na Índia com Srila Acharya Maharaj, e durante alguns momentos mais próximos, enfim,
ele pode falar algo sobre o seu convívio com Srilacharya Maharaj e a energia que ele passa para nós, a vontade de servir que ele passa para nós. Como diz Srila Govinda Maharaj no Paramahansa de Srilacharya Maharaj, ele está incansavelmente animando as pessoas do Oriente e do Ocidente. Então é um grande exemplo vermos a dedicação dele, a rendição dele a Srila Govinda Maharaj, a castidade dele a Srila Govinda Maharaj. Não importa o que aconteça, ele está lá fazendo serviço e prestando serviço aos devotos de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, e tendo as 4 qualidades principais que um grande devoto tem: ser humilde, ser tolerante, dar honra e respeito a todos, mesmo àqueles que não dão honra e respeitam ele. Então, ele faz isso exemplarmente, por isso que ele é um devoto puro. Na verdade, não por isso, mas ele é um devoto puro, então ele tem essas 4 qualidades muito exaltadas. E Srila Govinda Maharaj diz que a forma mundana de vermos, a forma que conseguimos ver um grande devoto, são pelas ações do devoto, as ações externas também. Então ele é muito tolerante, ele é muito humilde e ele dá honra e respeito, como eu falei, a todos sem querer em troca. Ele respeita a todos sem querer, mesmo que alguém não respeite ele, ele respeita. Bhajan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Bhajan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Dentro da sedental aparecimento de sua divina graça, Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraj Jagatara Varsodhara Santa Sitimava Tinimal Achara Maharaj Ki dentro da sedental do Vyasa Puja de Shila Achara Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraj Jagatara Varsodhara Santa Sitimava Tinimal Achara Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraj Jagatara Varsodhara Santa Sitimava Kisunda Govinda Devi Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraj Jagatara Varsodhara Santa Sitimava Kirakati Srida Devi Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraj Jagatara Varsodhara Santa Sitimava Bhakti Siddhanta Sarasvata Kira Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Siva Gaura Kshura Das Babai Maharaj Ki